Mais uma questão da Unifor, essa é do vestibular de 2014.2 da prova de Medicina, questão 29. Essa questão é muito interessante porque ela aborda o equilíbrio de uma forma bem conceitual ainda, uma forma ainda gráfica, de você ter que olhar o gráfico e ter que identificar aonde que está acontecendo o equilíbrio. Além disso, a gente tem que lembrar dos conceitos de princípio de Le Chatelier e ainda do cálculo da constante de equilíbrio. Então, em uma questão só, a gente vai falar sobre vários assuntos do equilíbrio químico, tá ok? Preste atenção aqui nela. O dióxido de nitrogênio é um gás de cor castanho avermelhado, de cheiro forte e irritante. É um agente oxidante forte e sua presença na atmosfera contribui para a formação de chuvas ácidas. Em um recipiente contendo apenas dióxido de nitrogênio, ocorre o seguinte processo a temperatura constante. As concentrações do reagente e dos produtos foram acompanhados com o passar do tempo, conforme mostra o gráfico abaixo. Analisando o gráfico, é correto o que se afirma em 1. Gente, no item 1, ele está falando o seguinte: o aumento da pressão favorece a formação do monóxido de nitrogênio e do oxigênio. Vamos ver o seguinte: aqui eu já coloquei a reação do equilíbrio. A alteração do equilíbrio, segundo a pressão, ela depende do número de mols gasosos que você tem de cada lado. Então, ó, desse lado, nós temos quantos mols gasosos? 2. Já desse lado, eu tenho 2 com 1, 3 mols gasosos. Gente, segundo o princípio de Le Chatelier, se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar meu equilíbrio para onde tem menos gás. Lembrar que pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, aumentar a pressão desloca para menor número de mols gasosos. Que nesse caso aqui, o menor número de mols gasosos é para esquerda. Então, se eu aumentar a pressão, vai deslocar para esquerda. Então, item 1 está falso. Item 2. Ao atingir o equilíbrio, a constante de equilíbrio terá valor 640. Gente, a primeira coisa que a gente tem que ver é aonde que está sendo atingido o equilíbrio. O equilíbrio de uma reação química é alcançado quando as concentrações de produto e reagente não mudam. Eu estou vendo aqui que a partir do tempo igual a 8 segundos, as concentrações de produto e reagente estão praticamente iguais, ó. Aqui, a concentração da linha vermelha não está mudando tanto, do azul também não, do preto também não. Então, o 8 aqui é o nosso tempo do equilíbrio, tá? Ele está falando que a constante de equilíbrio vai ser 640. Vamos montar aqui. Nesse caso é o Kc, correto? Kc vai ser a concentração de NO ao quadrado, vezes a concentração de O2. Lembrando que Kc a gente calcula como concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, dividido pela concentração de NO2 ao quadrado. Agora, a gente tem o desafio de identificar quem é o NO, quem é o NO2, quem é o O2, apenas olhando no gráfico. Diferenciar produto e reagente é fácil. Por quê? Porque cada produto é formado e cada reagente é consumido. Então, o que é que se espera? Que uma curva decrescente seja dos reagentes. Qual é a única curva decrescente que nós temos aqui? A preta, né? Ó, decrescente. Então, ela indica a concentração do NO2. Se os produtos são formados ao longo da reação, é de se esperar que a concentração deles aumente durante a nossa reação. Eu tenho duas curvas crescentes, a azul e a vermelha. Como identificar quem é quem? Basta olhar para o seu coeficiente estequiométrico. A gente está vendo aqui que o NO contribui em 2 mols e o O contribui em apenas 1. Aí você vem para o gráfico. Qual é o gráfico mais acentuado? Qual é o gráfico que tem uma maior alteração na concentração? Não é o vermelho? Então, ele indica o maior coeficiente estequiométrico. Então, a vermelha é do NO e a azul é do O2.
Então, já sabendo aonde que ocorre o equilíbrio, já sabendo de quem é cada curva, a gente pode fazer o cálculo do Kc. Então, Kc vai ser a concentração do NO no equilíbrio. O NO no equilíbrio é 80. Só que você vai ter que prestar atenção em alguma coisa. O eixo aqui da concentração, é concentração, mas é multiplicado por 10 a menos 3. Então, se o valor é 80, o valor que você tem que usar é 80 vezes 10 a menos 3 elevado a 2. Vezes a concentração do O2, que vale 40, vezes 10 a menos 3, dividido pela concentração de NO2 ao quadrado. Está dando aqui, olha no gráfico, NO2, 20. 20 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, Kc vai ser 80 ao quadrado, 6.400, vezes 10 a menos 6, né? Potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes, vezes 40, vezes 10 a menos 3, dividido por 20 ao quadrado, 400, vezes 10 a menos 6. Já vi que posso cortar aqui 10 a menos 6 com 10 a menos 6. Posso cortar ainda 0 com 0, 0 com 0. 4 com 40, aqui dá 10. Então, o nosso Kc é 640 vezes 10 a menos 3. Aí, a maliciosa da questão está dizendo que o equilíbrio tem constante igual a 640. Não é? É 640 vezes 10 a menos 3. Então, o item 2 também está falso. Item 3. As curvas A, B e C representam, respectivamente, as concentrações do NO2, NO e O2. Gente, a curva A é essa aqui de cima, segunda questão, e a gente viu que é do NO. A curva B do O2 e a curva C do NO2. Então, está falso também. Então, a assertiva número 3 também está falsa. Item 4. A partir de 6 segundos, o sistema atinge o equilíbrio e não ocorre. Falso. E isso ocorre a partir dos 8 segundos. E o item 5 diz o seguinte: o aumento da pressão favorece o deslocamento da reação do sentido do NO2, que foi justamente o que a gente já viu lá no primeiro item. Se eu aumentar a pressão, vai deslocar para onde tiver menos número de mols gasosos, que no caso é a esquerda, é a formação do dióxido de nitrogênio. Então, o item 5 é o único verdadeiro, por isso que a gente marca. Gente, eu fazendo aqui a questão e nem me toquei que a questão foi anulada nesse ano, né? Justamente porque não tinha o item correto. A gente analisou e viu que apenas o item 5 estava verdadeiro. Todos os outros estavam falsos e não tinha nenhum item com essa assertativa dizendo que apenas o quinto estava correto. Então, a questão está anulada. Talvez o erro tenha sido no cálculo do Kc, né? Que ali deu 640 e a gente encontrou que na realidade é 640 vezes 10 a menos 3, ou seja, 0,64. Então aí, uma questão nula, porque não tinha a alternativa correta dentre os itens oferecidos na questão, tá? Espero que tenham entendido essa questão e o porquê dela estar nula, tá ok? Um abraço, bons estudos e até a próxima questão.